Você com certeza conhece alguém que come e não engorda. É o famoso magro de ruindade. Qual será a explicação, hein? A ciência acaba de encontrar uma resposta que se junta àquelas já conhecidas, como a idade e também o metabolismo. São as bactérias do bem, que vivem dentro do nosso corpo. Para manter o peso, cada um tem uma estratégia. Eu, no caso, não tenho o hábito de jantar, eu acho que é por isso que eu não ganho peso. Procuro me alimentar com um pouco doce, mais frutas, mais fibras. É fato que uma dieta balanceada e a prática de exercícios físicos ajudam e muito a ficar de bem com a balança. O problema é que essa regra não funciona para todo mundo, né? A Olivia sabe bem disso. Ela sempre se preocupou com a alimentação e, para tentar emagrecer, fica de olho em tudo que come. Fritura a gente não come, a gente é muito puxado tanto nas frutas como nos legumes, então a berinjela, que a gente faz bastante, berinjela por aqui, é mais puxado para esse lado. Arroz também é muito pouco, eu gasto muito pouco de arroz, óleo, então eu fico 3, 4 meses com uma garrafa de óleo. Mas basta um descuido e a balança logo acusa os quilinhos a mais. Ai, é tristeza total. Ai, é uma tristeza. Por outro lado, tem o caso da Kaline. A empresária come e não engorda. Desde criança, ela luta para ganhar peso. Eu tomava fígado cru batido com guaraná. Gente do céu, isso era horrível. Eu tomava bastante caldo, falavam que o caldo de cana era bom. O corpo magro se tornou um problema. Até sofri bullying quando eu era pequenininha, né? Porque as pessoas me xingavam de vários nomes, de graveto, de saco de osso, de tão magra que eu era. Kaline faz parte daquele grupo conhecido como os magros de ruindade. Aliás, você já parou para pensar de onde vem essa expressão? Esta professora de português explica que o termo surgiu no começo do século XX, quando o padrão de beleza era ser mais gordinho. Porque as pessoas boas comiam e todas as calorias se transformavam em coisas boas, né? Então as pessoas eram boas por isso. E as magras eram ruins. Por quê? Porque tudo que ela ingeria, a caloria se transformava em maldade, em engodo, em trapaça. E aí era uma série de nomes que as pessoas diziam que o magro fazia após ter engolido as calorias, ingerido as calorias. Na gravidez, Kaline engordou 20 quilos, mas o peso extra foi embora logo depois do parto. Em 15 dias eu já estava no meu peso normal, sem fazer absolutamente nada. Como explicar a diferença entre a Kaline e a Olivia? Até pouco tempo, os pesquisadores acreditavam que a genética e o metabolismo fossem os principais responsáveis pela capacidade de uma pessoa engordar mais ou menos. O metabolismo é um conjunto de processos químicos que o corpo faz para processar todos os nutrientes e pode ser mais acelerado em determinadas pessoas. Agora, a ciência descobriu uma novidade. O segredo pode estar nos diferentes micro-organismos que as pessoas carregam no intestino, bactérias, que interferem diretamente no processo de ganho e perda de peso. Nós temos cerca de 2.000 tipos de bactérias diferentes no nosso organismo. E essa flora bacteriana do bem é formada quando a gente come produtos menos industrializados, como as frutas, por exemplo. E agora os pesquisadores descobriram que esse pode ser o segredo daquelas pessoas que se mantêm sempre magras, mesmo comendo muito e de tudo. Funciona assim: quando o alimento chega no intestino, as bactérias boas entram em ação. Elas ajudam na digestão e quebram as moléculas de gordura. Assim, o organismo absorve mais nutrientes. Quando a gente se alimenta, parte da alimentação, parte do processamento da comida acontece nos intestinos. E essas bactérias vão degradar a comida. Então, o tipo de degradação que elas fazem, elas podem causar mais inflamação ou podem fazer com que a gente absorva mais a comida, mais a gordura. Segundo a pesquisa, as pessoas que comem muito e permanecem magras apresentam mais bactérias do bem. Essas bactérias que muitas vezes
determinados grupos de magrinhos têm, elas acabam dissolvendo o alimento com mais facilidade, elas acabam dissolvendo a gordura, elas queimam mais calorias do que um gordinho queimaria. Então, por isso que às vezes a pessoa comia a mesma comida, que ele engordou, esse não. Já as bactérias ruins fazem com que o corpo tenha dificuldade para absorver a parte boa dos alimentos e jogar fora o que precisa ser eliminado. Segundo o estudo, essas bactérias foram encontradas em maior quantidade no intestino dos pacientes com dificuldades para perder peso. Mas por que algumas pessoas têm mais e outras menos bactérias do bem? Tudo começa na infância, quando a criança forma a chamada flora intestinal. A flora bacteriana ela começa a surgir lá na criança, né, quando a gente começa a se alimentar, quando a gente é bebê ainda, e ela vai sendo modulada ao longo da vida. E conforme nossa alimentação, nosso estilo de vida, a gente vai modular ela tanto de uma forma positiva ou negativa. Ou seja, a alimentação que temos ao longo da vida define se seremos adultos mais magros ou se vamos brigar para sempre com a balança. Existem exames que detectam a quantidade e a qualidade das bactérias do seu organismo. Então, com esse exame vai detectar, olha, realmente 80% das bactérias que você tem são bactérias boas ou bactérias ruins. Mas a guerra não está perdida. Existem algumas dicas que podem ajudar a reverter essa situação. Cuidar da alimentação, comendo verduras e legumes ricos em fibras, tomar bastante água, realizar atividades físicas como caminhada e exercícios leves. Bactérias ruins, elas adoram tranqueira. Excesso de gordura, fast food, carboidrato. Então, quando você começa a jogar dentro do seu corpo diversos tipos de alimentos, que são alimentos que a gente fala inflamatórios, eles vão acabar matando grande parte das bactérias boas que nós temos. Para se ter uma ideia, nosso corpo tem mais de 100 trilhões de micro-organismos e 70% deles vivem no nosso intestino. Mais faz a digestão, que seria um cano para eliminar nosso lixo, né? Não, o intestino hoje ele está sendo considerado um órgão de defesa, a nossa imunidade passa por ele, um órgão que tem a parte de absorção e que tem essa camaradagem, né? Todos esses amigos da gente morando lá dentro. Acredite, até o humor é influenciado pela qualidade da digestão. É que boa parte da serotonina, o hormônio da felicidade, é produzida no intestino. Então, por isso que hoje no intestino a gente tem que dar atenção especial. Pessoas às vezes que são constipadas, são pessoas às vezes que são mais tensas, mais nervosas, mais estressadas. Então, seu intestino tem que funcionar adequadamente. É indicado também consumir os alimentos ricos em bactérias do bem, os chamados probióticos. Os principais são a kombucha e o kefir. E você também encontra alguns probióticos no iogurte. Só que esses probióticos, eles são mais fracos, vamos dizer assim, né? Os do iogurte. O kombucha ou kombucha é uma bebida tradicionalmente obtida a partir da fermentação de infusões ricas em cafeína. Já o kefir é um probiótico fermentado a partir do leite. O Paulo toma um copo de kefir todos os dias em jejum. Esse é o segredo dele para se manter magro e com saúde. Tem mais de um ano que eu tomo já. A melhora é a imunidade, muito difícil eu ficar doente hoje em dia. Não tomo outras vitaminas, é mais esse mesmo. A Ariadne também mudou alguns hábitos em busca de uma vida saudável. Um deles foi começar a tomar cápsulas de lactobacilos, um outro tipo de probiótico. E além de conseguir o que queria, de quebra, ainda eliminou alguns quilos que a incomodavam. É um conjunto, né? Eu acho que assim, é claro que não é só o probiótico, né? Rola toda uma alimentação balanceada por trás, atividade física, mas eu acho que quando tudo tá amarrado, quando esse conjunto tá certinho, eu acho que é um fator que contribui.